Olá, meus queridos irmãos, cumprimento todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero encontrar todos bem. Aqui quem vos fala é o pastor Leonardo Volk. E hoje nós vamos compartilhar uma passagem muito poderosa. Falaremos sobre a cura do cego de nascença e a cegueira espiritual que está lá no Evangelho segundo João. Mas antes, quero fazer aqui um breve convite para você. Como sempre faço, acompanhe o podcast Seja Valente no Spotify, no Deezer ou no Spreaker. Nós precisamos da sua audiência, que você compartilhe este podcast com as pessoas que necessitam. É de graça, é a palavra de Deus, são explicações diárias, trazendo incentivo, encorajamento, entendimento, libertação. Então não perca tempo não, compartilhe. Tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir essas ministrações e você será um canal de bênção. O podcast Seja Valente é uma produção da Missão Evangélica Valentes da Libertação. Amém? Vamos lá então, Evangelho segundo João, capítulo 9. Vamos iniciar no versículo 35 e em seguida eu vou posicionar você do que vem antes desses versículos. Diz assim: Jesus ouviu que o tinham expulsado. Abre o parênteses, expulsado quem? Um jovem que era cego de nascença. Quem tinha expulsado? Os doutores da lei, os judeus, os fariseus. E quando o encontrou, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: tu já o viste, e é aquele que fala contigo. Disse o homem: creio, Senhor, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram: acaso também nós somos cegos? Disse Jesus: se fosses cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Amém? Vou posicionar você um pouco sobre o que aconteceu antes dessa situação. Existia um jovem que era cego de nascença. Esse jovem, passando Jesus perto deste moço, na cidade que Jesus passava, os discípulos vendo aquele jovem cego perguntaram para Jesus: Jesus, mestre, quem que pecou? Foi esse ou seus pais para que ele nascesse cego? Por quê? Porque naquela época corria um entendimento de que existiam culpas e maldições que passavam de pais para filhos. E essa maldição, eles acreditavam naquela época que isso se cumpria. Mas nós sabemos que a maldição só existe individualmente. Pessoas não pagam por erros de outras pessoas. Você não pode pagar pelo erro daqueles que você não tem gerência. Obviamente, se os seus pais pecaram, eles responderão por si, porque a alma que pecar, essa morrerá. Então, aqui Jesus quebra este conceito dizendo: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Veja que coisa interessante. Muitas coisas acontecem na vida de outras pessoas e muitos ficam tentando achar por quê, como, por onde, querendo criar um mapeamento, querendo criar um conceito todo em cima de algo que Jesus só quer trabalhar para manifestar a glória de Deus. Veja, todo mal que aparenta ser uma maldição na vida de alguém, é para que se manifeste a glória de Deus. Veja, então aquele moço se aproximou de Jesus e ele queria enxergar. Então Jesus cuspiu na terra, fez barro e passou nos olhos dele e falou: olha, vá ao tanque de Siloé e se lave. Quando esse moço foi ao tanque, voltou já vendo. Então aqueles vizinhos ali ao redor dele que viam esse moço mendigar, que viam ele ficar pedindo esmola porque ele não podia trabalhar, já se espantaram. Não entenderam nada do que estava acontecendo, né? E aí começou então aquele burburinho, e quem se aproximou deles? Os homens da lei, os fariseus, né? Os guardadores da lei. Quem conhece um fariseu evangélico, né?
Quem não conhece? Aquele que acha que está no átrio, no Santo dos Santos. Brincadeiras à parte. Então, muito interessante que levaram, então, os fariseus, aquele moço que era cego, para quem? Para falar ali com os sacerdotes, com os homens que achavam que podiam comandar, né? Primeira coisa que já falaram, olha, Jesus não pode fazer isso porque ele não guarda o sábado. Já começou, né, a criar contenda. Só que naquela época tinha sido instituída uma regra pelos próprios líderes religiosos judeus de que quem de alguma forma confessasse que Jesus era um profeta ou enviado de Deus estava expulso da sinagoga, não podia mais participar da sinagoga. Então, o que eles fizeram? Foram questionar os pais desse rapaz. Chegaram lá e falaram para os pais dele: é o seguinte, esse menino aqui era cego de nascença? Era. Então, ele foi curado então por Jesus? Ah, não sei, pergunta para ele. Ele já é grande. Quer dizer, os pais já pularam fora da história, ficaram morrendo de medo, falaram: quê? Eu que vou me enfiar nisso aqui não? Pergunta você para ele, né? E aí, toda uma discussão, é claro que eu estou encurtando muito a história, estou fazendo ela de um modo um pouco mais simples para você entender, depois você lê o contexto. E aí eles começam a perguntar: o que Jesus é para você então, jovem? Ele é profeta. Aí eles se revoltam, né? Os judeus se revoltam. Ah, como que ele é profeta? Ele é um pecador. Como assim? Você pode dizer que ele é profeta? Profeta é só quem vem de Deus. Eu conheço Moisés. Nós seguimos Moisés. Agora quem é esse? Aí começa aquela discussão interminável que a gente já sabe como é que é, né? Do farisaísmo que vai até o fim. E aí começaram a insultar o rapaz e começou uma discussão constante. E o rapaz falou: olha, uma coisa eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Tá? Agora eu vejo. E aí fica naquela situação que é incontestável. Então nós entramos no texto agora. Quando Jesus recebe esse rapaz porque ele foi expulso do local onde ele estava, por conta do testemunho dele de cura, veja, Jesus chegou para ele e falou: crês tu no Filho do Homem? E ele perguntou: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Tu já o viste, e é aquele que fala contigo. E disse o homem: Senhor Jesus, eu creio. E ele o adorou. Primeiro ponto aqui que nós temos que entender: só reconhece Jesus Cristo quem tem uma experiência pessoal com ele. Conhecer Jesus é baseado em experiência pessoal. Muitos vão ter experiência na palavra. A palavra vai mexer tanto com o coração dele que ele vai ter um contato com Cristo. Outros vão ter uma experiência sensorial com Cristo. O Espírito Santo vai tocá-lo, ele vai sentir ali algo diferente, vai sentir um renovo, um fogo. Outros vão ter uma experiência de profecias. Deus vai usar alguém para falar com aquela pessoa e ela vai ser convencida da existência de Cristo. Outros serão curados. Enfim, cada pessoa vai ter a sua experiência, como o jovem cego que foi curado. Veja, então, Jesus já pergunta para ele: já que você passou por tudo isso, você crê no Filho do Homem? E ele: Senhor, mas quem é ele para que eu creia? É aquele que fala contigo. Creio, Senhor. Creio. Porque a base, a fundamentação da fé está diretamente ligada às experiências que você tem com Deus. Toda experiência baseada no Espírito Santo, ela fundamenta a tua fé. Veja que coisa profunda. Então, Jesus disse: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, os que vejam se tornem cegos. Quer dizer, aqueles que acreditam, que têm conhecimento, que são doutores, que pensam entender as coisas de Deus, se tornam cegos. Eles morrem no próprio conhecimento, eles se afundam no próprio conhecimento. É o caso de muitos homens que acreditam que pela teologia eles são suprassumo, eles estão acima do entendimento, porque sabem grego, hebraico, latim, as regras, e conhecem todos os textos, Septuaginta, textos receptos, e por aí vai. E esses homens se enfiam cada vez mais em estudos, e quando percebem estão mortos. Porque eles não conseguem sequer ouvir uma pregação, porque eles questionam a pregação inteira.
Eles não conseguem ver a direção do Espírito porque eles estão presos no estudo humano. Ou talvez são aqueles que veem Deus operar na sua vida, mas querem sistematizar a operação de Deus. Não, Deus não faz desse jeito. Não, quando Deus faz, é assim, 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 assim. Não, desse jeito que Deus fez com o irmão, não é assim que acontece. Não, isso aí não é de Deus. Não, Deus não pode falar assim com o irmão. Né? Quem não conhece? Quero dizer uma coisa para você. Deus opera como quer, quando quer, do jeito que quer, por onde quer. Fala quando quer e se manifesta mediante a sua vontade. A sua palavra não muda. Tudo que Deus faz está debaixo da sua regra de palavra, de ensinamento, mas a manifestação é de acordo com a vontade dele. Por isso que Jesus diz, olha, eu vim para trazer juízo. O que é juízo? Eu vim mostrar o que é verdade. Eu vim mostrar o que é certo. Eu vim mostrar o que é que realmente deve acontecer aos que creem. Juízo. Regra. E aí ele já deixa muito claro. Eu vim para os que não veem e que eles vejam. Quer dizer, você que é cego, você que não conhece a Jesus, que está em sofrimento, que vive uma vida infernal, que vive uma vida de tristeza, que tenta de todas as formas procurar refrigério para sua alma em livros de autoajuda, e assiste não sei o quê, e toma água não sei da onde, e joga, e toma o banho da pipoca, e não sei o quê, e passa o sal grosso, e bota o alho atrás da porta. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso que você faz e você sente que a tua alma continua vazia, você sente que o teu corpo precisa, é uma busca constante, eu quero dizer, você está cego, mas Jesus quer que você veja. E Ele quer que você entenda uma coisa, somente Ele vai preencher esse vazio, somente Ele vai transformar a tua história, somente Jesus vai pegar aquilo que você tenta de todas as formas enxergar, mas não enxerga, e você vai abrir os seus olhos, porque Ele vai te mostrar a verdade. Se você crer hoje nesta palavra, e se você quiser de verdade conhecer esse Jesus, não tenha dúvidas que Ele vai transformar a tua história. Você era cego, mas você vai ver. Você vai ver. Você pode achar que existe alguma coisa na sua vida, porque minha família sempre foi assim, porque sempre foi desse jeito, porque a gente tenta e não consegue, porque o meu pai, porque a minha mãe, porque o fulano eu também sou igual. Deixa eu te falar uma coisa. Cada um é um. Cada pessoa é uma. Deus não vai imputar o pecado dos outros sobre você. Pelo contrário, Deus tem uma história única e exclusiva para você desde o dia da sua concepção. Não duvide do poder de Deus. Quando Ele morreu na cruz por você, Jesus Cristo, Ele levou sobre si o teu pecado e a condenação não está mais sobre a sua vida. Não aceite carregar peso do piano alheio. Isso não está sobre você. Amém? Jesus deixa muito claro isso. Então ele diz assim, veja que depois alguns fariseus que estavam com ele já começaram a debochar. Né? Os debochados chegaram, por acaso nós também somos cegos? Querendo dizer o quê? Então nós também não vemos. É isso, Jesus? Porque o Senhor aqui está dizendo que nós que não acreditamos no Senhor somos cegos. Né? Quantos não debocham? Né? Quantos não debocham? Nossa, agora chegou o santo, eles falam, né? Para os cristãos. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Não se abale com o deboche. Não se abale com o deboche. Você não faz isso para provar nada para ninguém. Deixa eu te falar uma coisa. O teu papel não é convencer ninguém de nada. Quem convence é o Espírito Santo. Esse é o papel do Espírito Santo. O convencimento é uma obra de Deus. O teu papel não é convencer. O teu papel não é querer forçar as pessoas a serem convencidas da tua fé. Não. O teu papel é falar. Fala com amor, com entendimento. O teu papel é mostrar aquilo que Deus fez na sua vida, como o jovem fez. O jovem chegou e falou, olha, se ele não é, eu não sei, só sei que eu não enxergava e agora eu vejo. Você vai falar, Jesus, você pode não acreditar em Jesus, meu irmão, você que está falando aqui para mim, se é ou não é, para você eu não sei, eu só sei que para mim ele mudou minha vida.
Eu só sei que comigo ele fez. E você não pode questionar o que ele fez comigo, porque a experiência é individual. Amém? O que ele fez comigo, ele fez comigo. Eu sei que eu era depressivo e agora eu não sou mais. Eu sei que eu era doente e não sou mais. Eu sei que a minha vida era destruída e não é mais. Eu sei que eu não dormia e agora eu durmo. Eu sei que eu não tinha paz e agora eu tenho. Eu sei que eu estava derrotado e agora não estou mais. Eu sei que antes eu procurava paz, eu procurava entendimento, espiritualidade em todos os locais. Agora eu fui preenchido. Entende? É isso que é o nosso papel. Então disse Jesus para os debochados: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. O que Jesus está dizendo aqui? Você, se fosse humilde, se não soubesse, não entendesse, mas quisesse compreender, não teria pecado, porque você estava na busca agora. Como você diz que entende, como você diz que sabe, como você diz que é melhor, e que tudo que eu tenho mostrado realmente não lhe atende como verdade, então tem pecado, porque você se acha sábio, porque você quer provar para as pessoas que a tua sabedoria está acima do que Deus tem feito. Veja, todo aquele que acredita ser o cerne, o centro da sabedoria, a sapiência em pessoa, está pecando quando faz algo que vai contra as experiências em Cristo. Nós não somos nada, não somos ninguém, nós dependemos da misericórdia por todo o tempo. Deus opera a sua misericórdia tratando das nossas doenças na alma, no físico e no espírito. Experiências pessoais. E não há ninguém, sacerdote, ou pessoa, ou familiar, ou pai, mãe, filho, vizinho, que possa dizer que não. Que a experiência que você teve com Jesus não é válida. Ninguém pode dizer isso. Porque só você sabe. Então eu quero que você tenha uma experiência com Cristo, para que Ele transforme a tua vida, e vamos orar. E assim você terá a tua experiência. Se você crer, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, eu oro em teu nome neste momento, para que o Senhor toque a vida deste meu irmão e minha irmã que está ouvindo. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que venha de modo sobrenatural na vida dele e dela. Transforma o seu entendimento. Como fizeste, Senhor Jesus, com aquele cego, coloca o barro nos olhos desta pessoa e que o teu Espírito Santo abra estes olhos. E eles vejam, porque antes eram cegos e agora eles veem. Antes não entendiam, mas agora vão entender. Antes procuravam a paz. Antes procuravam o entendimento. Antes tentavam buscar respostas em todos os locais, mas agora encontraram a resposta. Tu és a resposta de todas as coisas, Senhor. Ah, Jesus, cuida desta pessoa. Preenche o seu vazio. Que ela possa dizer, antes eu era cego e agora eu vejo. Ele é profeta. Eu creio, como diz Jesus. Tu crês? Creio. Eu creio. E Jesus vai transformar, Senhor, a vida. E Jesus vai transformar a sua vida, meu irmão. Ah, Jesus, transforma. Toca e abençoa a vida desta pessoa. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Creia. Você era cego e agora vê. Deus te abençoe. Seja valente. Forte abraço.